Pessoal, tá pegando fogo em Brasília e já começa nessa segunda-feira. Essa semana tem muita coisa para acontecer, né? A gente já começa aqui com o Lula buscando parceria aí com outros presidentes de esquerda da América Latina contra Donald Trump. É exatamente isso, pessoal. Então o Lula ele foi para o Chile hoje, tá? E hoje deve ter reuniões lá, né, envolvendo o presidente do Chile, Espanha, Uruguai e Colômbia, né, e eles vão divulgar uma carta conjunta em defesa da democracia. Você vai entender tudo nesse vídeo aqui. Além disso, pessoal, a gente vai trazer agora uma notícia, né, de um grupo de senadores que estão indo para os Estados Unidos negociar, ou aliás, tentar negociar diretamente com outros senadores lá, tá? A redução das tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil, que começam daqui 10 dias, né? Dia 1º de agosto. Então, pessoal, só que eles descartaram falar com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo para tentar negociar. Será que vai dar alguma coisa? Já chega aí se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, e a gente já começa justamente, né, com a CNN falando dessa ida desses senadores brasileiros para os Estados Unidos. Vamos ouvir aqui. Um grupo de senadores deve viajar aos Estados Unidos para negociar o fim da tarifa dos Estados Unidos contra o Brasil, mas eles não devem se encontrar com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Juliana Lopes, conta pra gente a expectativa desta viagem de parlamentares aos Estados Unidos. A expectativa é para que congressista converse com congressista, né? Os brasileiros com os americanos. E aí tem integrante ali da ala bolsonarista, que também vai participar, do centrão, da esquerda, enfim, é uma comitiva composta, né, por vários parlamentares, vários senadores. E aí foi ele perguntar, e aí, mas tem uma expectativa de encontrar, então, o Eduardo Bolsonaro, e não há essa expectativa, isso inclusive nem foi apresentado e nem foi cogitado. Porque qual é o entendimento desses senadores, Pedro, de que nesse momento o que eles desejam, né, é separar um pouco essa disputa política exatamente da questão diplomática, das negociações, e um encontro com o Eduardo Bolsonaro poderia atrapalhar essa tarefa, essa missão de fazer uma separação entre as duas coisas, né? Ainda que esteja tudo muito junto ali, seja difícil, inclusive, fazer essa separação para evitar que esse embate político, ideológico entre Brasil e Estados Unidos, a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula, impacte e possa afetar essas negociações. O entendimento é que isso já está acontecendo. E aí tem um outro ponto interessante que você trouxe também, a gente conversou aqui ontem, que é, inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro está criticando, né, alguns integrantes dessa comitiva, dizendo que essa viagem não vai resultar em nada muito concreto, criticando a ida, então, desses senadores, porque, na verdade, a pressão ali de Eduardo Bolsonaro e do núcleo próximo ao ex-presidente é para que outras questões sejam negociadas que poderiam minimizar os efeitos do que foi anunciado pelo presidente americano, como, por exemplo, a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Então, eles vão com essa missão muito difícil, né, que é tentar separar questões ideológicas das negociações, vão tentar encontrar um caminho, uma ponte de diálogo com congressistas americanos e outras autoridades. A lista, inclusive, as agendas estão sendo mantidas em sigilo para que isso não seja... para que a revelação, né, desses encontros não atrapalhe as negociações, mas vão num momento que é bastante delicado para a política, né? Inclusive sofrendo críticas do próprio deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Tá aí, pessoal. Então, a gente vê aqui, né, o Eduardo criticando esses senadores que estão indo para tentar negociar alguma coisa lá nos Estados Unidos, né, dizendo que não passa de uma perda de tempo se o governo Lula não chegar a um denominador comum aí com Donald Trump, que seria anistia geral, né, pessoal? E parar de perseguir as redes sociais através tentando bloquear aí o direito de livre expressão, tá? Pessoal, próxima notícia aqui, o Lula chegou hoje no Chile,
né, para justamente se reunir com o presidente Boric, lá do Chile, da Espanha, Uruguai e Colômbia, né, para divulgar uma carta em conjunto em defesa da democracia. Pessoal, o Chile, Espanha e Uruguai têm muito a perder aí recebendo o Lula, tá? Pode ser que eles tragam consequências para os seus países, né? Colômbia, tudo bem, né? Que já está com sanção aí, enfim, do Petro lá, amigo do Lula, né? Mas Espanha, Chile e Uruguai podem sofrer por receber o Lula, né? Principalmente porque não dá para saber exatamente o que o Lula vai falar, se ele vai atacar ou não Donald Trump, né? Então, líderes reafirmam compromisso com as instituições democráticas e rejeitam ameaças autoritárias e intervenções externas. Aqui o Lula com o presidente do Chile, o Gabriel Boric, tá? Que provavelmente não vai tentar uma reeleição, né? Pelo que eu entendi, ele vai dar um tempo da política, e acho que ele teve filho agora há pouco, né? Aparentemente ele vai dar um tempo aí de participar da política. Bom, às vésperas da reunião de alto nível Democracia Sempre, que será realizada hoje, né, dia 21, segunda-feira, na capital chilena, lá em Santiago do Chile, os presidentes do Brasil, Chile, Espanha, Uruguai e Colômbia divulgaram uma carta conjunta que reafirma o compromisso com a defesa das instituições, dos direitos fundamentais e do multilateralismo. Então, assinado por Lula, presidente do Brasil, Gabriel Boric, presidente do Chile, Pedro Sánchez da Espanha, Yamandu Orsi do Uruguai e Gustavo Petro da Colômbia. Olha que queimação, pessoal. Espanha, Uruguai e Chile se reunir com Lula e com Gustavo Petro, né? O documento destaca que a democracia vive um momento de grandes desafios, marcado pela erosão institucional, o avanço de discursos autoritários, propagação de desinformação e crescimento da desconfiança dos cidadãos em relação ao Estado. O que fala aqui, pessoal? Não basta evocar a democracia, nem falar em seu nome. Devemos fortalecê-la, renová-la e transformá-la, torná-la significativa para aqueles que sentem suas promessas não cumpridas, né? Então, a história nos demonstrou repetidamente que a democracia é o melhor caminho possível para garantir a paz e a oportunidade para todos. E liberdade de expressão deveria também ter a mesma coisa, né, pessoal? Infelizmente, o Brasil está seguindo por outro caminho, né? Então, os presidentes ainda falam em defender a democracia nesses tempos difíceis. Não é apenas resistir e proteger, mas propor e seguir avançando. Aí, pessoal, então, carta pela democracia. Lembrei até da cartinha que fizeram aqui antes do Lula ser eleito aqui no Brasil, né? Aquela cartinha pela democracia aí que todo mundo voltou atrás depois. Pessoal, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Me conta aí o que você acha dessa cartinha aí, se vai servir para alguma coisa ou não. Eu vou ficando por aqui. Às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal. Conto com você. Até mais. Tchau, tchau.